Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se ali, ative o sininho para que você possa receber os comunicados de cada vídeo que a gente sobe, né? E faça um comentário nos vídeos. Isso vai nos ajudar a fazer essa palavra chegar a mais e mais lugares e mais pessoas, evidentemente. Nós estamos aqui para mais um. Conhecendo mais, para viver muito mais a palavra de Deus. E nós convidamos você a divulgar esse vídeo, a estar divulgando nas redes sociais, onde você puder, para que essa palavra possa chegar mesmo às pessoas, através da tecnologia. E nós colocamos também a radiovineyard.net à disposição de vocês, uma rádio 24 horas por dia, que está pela internet, você entrando no site www.radiovineyard.net, você vai encontrar essa página aí. E nessa página, no canto esquerdo da página, você vai ver um play. Esse é o site, e ali no canto esquerdo nós temos um. Você clica em cima dele para começar a tocar as músicas, louvores, 24 horas, testemunhos, muita palavra, mas que seja para edificar. E entre em contato conosco. Nós temos aí um número de WhatsApp para que você possa estar colocando o seu pedido de oração. A nossa maior arma é a oração. Então vamos estar sempre orando e queremos também poder estar orando por vocês, pelos seus pedidos. Visite-nos em nossas redes sociais, onde nós vamos poder conectar com pessoas onde quer que tenha a internet. Olha que bênção, em Facebook, Instagram, WhatsApp, e vamos nessa. E juntos, nós queremos que você faça parte desse ministério, não é só meu, do Dárcio, mas que seja de todos, de cada um de nós que estamos aqui, ouvindo a gravação, participando no Zoom ao vivo. Então, você pode contribuir para mudar vidas, porque a palavra de Deus, ela é a palavra viva e pode muito por seus efeitos quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. E se você quer saber como você pode contribuir muito mais e fazer parte deste ministério, eu tenho alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se você é um criador de site, você é um desenvolvedor de site, fale conosco para que a gente possa desenvolver o site do nosso ministério e você possa estar nos ajudando, se você tem essa disponibilidade. Também, se você sabe fazer edição de vídeos, né? Os nossos vídeos nós gravamos e eles sobem sem nenhuma edição. Então, se você pode fazer uma edição de vídeo, sabe fazer isso, né, tem tempo para isso e pode aplicar isso na obra do Senhor, vem com a gente, né? Nós podemos subir os vídeos aí já editados. Se você é um contador dentro dos Estados Unidos e conhece as leis e quer também nos ajudar, né, venha falar conosco, porque nós queremos fazer as coisas dentro daquilo que o Senhor deseja, e as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência. Bom, nós precisamos de um microfone sem fio para fazer gravações externas. Vira e mexe, você está recebendo aí, né, uma gravação externa e ela é crua e nua, não tem nada, não tem tratamento, não tem microfone. Então, Mas é feita com muito amor. isso é verdade, isso é verdade. Tinho. Mas se você tiver essa condição, ou de nos fornecer esse microfone sem fio, seria uma grande bênção. A nossa Rádio Vineyard, nós queremos montar um estúdiozinho para que a gente tenha a programação ao vivo, para que as pessoas possam conversar com a gente no ar, através da internet. Mas para isso a gente precisa de uma mesa de pelo menos 12 canais, precisamos de 2 microfones, 2 audífonos, precisamos de um conjunto de cabos. Aí você vai me perguntar, pastor, qual é a especificação? Eu não sei, eu não imagino. Então eu preciso de alguém que conheça isso para poder especificar isso para nós. Então a nossa rádio, por ser toda por internet, vai ser conectada num computador. Então eu preciso que vocês me ajudem nisso. Eu não sei fazer isso, né? Também, se você mora nos Estados Unidos e tem
o caminho das pedras aí para que a gente tenha uma rádio FM aqui nos Estados Unidos, para que a Rádio Vineyard possa ser uma rádio FM também. E você quer nos ajudar? Perdão, venha falar conosco. Venha participar desse ministério. Exatamente, né? Venha participar do ministério e juntos nós vamos fazer o ministério crescer. Você me desculpa que eu estou aí com um probleminha aí, mas em nome de Jesus a gente vai caminhando, né? E financeiramente, E né? obrigado a muitos que já têm ajudado, né? Então, Nós por isso temos nós algumas estamos pessoas que aqui já caminhando. têm nos ajudado, glória a Deus por isso, né? Para manter a rádio no ar. Então, para algumas coisas que a gente já tem feito, algumas pessoas têm nos ajudado. Mas se você puder, venha estar conosco também, ok? Bom, hoje é dia de estudo. Não sei se você lembra, nós fizemos um estudo bíblico sobre fruto do Espírito. Tá aqui na internet, né? Está aqui no nosso canal do YouTube, né? Falamos sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos estudar sobre pecado, que é aquilo que nos afasta de Deus e nos leva ao inferno. O pecado faz isso. Ninguém gosta muito de falar dessas coisas, porque são coisas ruins, né? São coisas que as pessoas chamam de negativas. Então as pessoas não querem falar isso. Mas, na verdade, nós estamos caminhando num mundo em que ele vai se acabar, em que Jesus vai voltar e a coisa vai acontecer. Então, nós temos que falar como é que você se livra disso, né? Essa é uma realidade que a gente tem que viver. Hoje nós vamos estudar sobre as obras da carne. Esse estudo nós vamos fazer em duas partes. Hoje nós vamos fazer só a primeira parte. E na próxima quinta-feira, eu espero que você esteja conosco para nós fazermos a segunda parte, né? O que são as obras da carne, né? São os pecados cometidos pelo ser humano, que são o resultado da natureza pecaminosa do homem, que vem lá de Adão, né? E nós herdamos isso aí. Foi o apóstolo Paulo quem apresentou uma lista prática denominada por ele como obras da carne. Ao escrever essa lista, ele escreveu aos Gálatas. Ele escreveu aos Gálatas. Então a gente vê essa lista aqui em Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Ou seja, Paulo ele dá aqui uma lista bastante ampla. Mas nesse estudo nós conheceremos quais são as obras da carne e qual o significado de cada uma delas. Cada uma delas, qual é o significado? Na verdade, essa lista que Paulo escreveu, ela não abrange todos os pecados, mas ela abrange algumas classes de pecado. Então, nós vamos ver isso. Eu recomendo que você esteja aí com papel e lápis na mão, anotando cada um desses conceitos que são importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, anotando principalmente os versículos, para que você possa estar checando com a tua Bíblia aquilo que nós estamos falando aqui, né? Bom, vamos começar aqui falando o que significa as obras da carne. O que significa isso? Se você lembra, quando Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne, logo em seguida, no capítulo 6, ele falou sobre o fruto do Espírito. Certamente, aquele povo da Galácia, eles estavam com algum problema. Eles estavam com algum problema.
E, na verdade, a gente vê que esse problema ele se alarga nos dias de hoje. Nós também temos esses problemas, né? Mas vamos ver o que significa isso. Para entendermos o significado da expressão obras da carne, precisamos primeiramente entender a forma com que o apóstolo Paulo utiliza a palavra carne em suas epístolas. No Novo Testamento, o grego sarx, que é carne, é a tradução, o apóstolo usa esse termo em pelo menos 3 sentidos. Esses são conceitos importantes que você deve anotar. O primeiro sentido é no sentido geral, se referindo simplesmente à humanidade. No segundo sentido que ele fala, é no sentido mais específico, se referindo ao aspecto físico e material da vida humana. E no terceiro sentido, é um sentido ainda mais específico, se referindo à natureza humana depravada e corrompida pelo pecado. Nesse caso, inclui o corpo e a alma do homem. Então, veja, quando ele fala em obras da carne, você tem lá só que é carne em grego, e quando você traduz, ele pode significar essas 3 coisas. Mas o que Paulo está querendo mostrar para você e para mim, e também para a igreja da Galácia, é que o sentido é da natureza humana, aquilo que nós herdamos. Falando sobre as obras da carne, no capítulo 5, a carta de Gálatas, é evidente que Paulo está aplicando a palavra carne para se referir à natureza humana. É essa natureza pecaminosa que você e eu temos. Inclusive, ele estabelece um contraste especial entre carne e espírito. O espírito no grego é pneuma. Então você vê que Paulo, no capítulo 5, ele fala da carne, no capítulo 6 do livro de Gálatas, ele fala do espírito. Então eu recomendo que você esteja lendo Gálatas capítulo 5 e capítulo 6, para que você possa entender o que Paulo está querendo dizer aqui, não só aos Gálatas, mas também a você e a mim, né? O que são as obras da carne? O que são as obras da carne? Nesse ponto, já ficou claro que as obras da carne são vícios originados da própria natureza humana caída. É aquela que pecou. Antes de falarmos sobre quais são as obras da carne, precisamos entender que a lista apresentada na carta aos Gálatas possui semelhanças com outras listas também elaboradas por Paulo em outras ocasiões. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui Paulo falando das obras da carne, não só em Gálatas 5, mas também em Romanos capítulo 1, em Romanos capítulo 13, em 1 de Coríntios capítulo 5, em 1 de Coríntios capítulo 6, que eu gostaria que você tivesse anotando cada um desses trechos e tivesse verificando dentro da tua Bíblia. Mas não são só essas, não. Veja que cada carta de Paulo é para um povo diferente, é para um público diferente. Então, ele falou aos irmãos da Galácia, aos irmãos de Roma, aos irmãos de Coríntio, ele falou aos irmãos de Éfeso, aos irmãos de Colossos, aos irmãos de Tessalônica, a Timóteo, que estava lá na Ásia também, fazendo o trabalho, e a Tito. Então, veja quantos textos ele falou o que são as obras da carne. Isso não é simplesmente uma repetição, e sim um problema existente em todo o mundo, até nos dias de hoje. Nós temos
esse problema das obras da carne até nos dias de hoje. E você vai ver que isso é alguma coisa que está enraizado na natureza pecaminosa do ser humano. O que são as obras da carne? Está aqui em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 20 e 21. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferentes do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma situação em Corinto. Então, aqui ele está falando da mesma lista que nós vimos nos Gálatas. Lá em Gálatas, a gente está vendo a mesma lista em Corinto. Possui uma semelhança muito incrível entre uma e outra, né? Apesar de também haver algumas diferenças naturais entre Gálatas, entre a lista de Gálatas e a lista de Coríntios. Na lista registrada em Gálatas, a qual estamos estudando aqui, o apóstolo menciona 15 elementos reputados como obras da carne. Devemos também notar que essa relação é representativa, ou seja, não pretende ser exaustiva. Não é uma relação que está fechado. Só existe isso, não existe outro tipo de pecado. Não existe na lista coisas como pedofilia, aborto e outros temas mais atuais que nós temos hoje, né? Mas que estão nas entrelinhas. E você vai ver, pastor, mas como é que eu sei se é pecado ou não? Você vai ver quando a gente classificar a lista dos 15 itens de pecado, você vai ver e vai entender se é pecado ou não. Onde você vai poder encaixar aquilo que está acontecendo? Isso eu posso encaixar num pecado? Eu não. Como é que eu posso fazer? E se você tiver dúvida, a gente está aqui para te ajudar, né? Então nós vamos dentro da palavra buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Isso significa que o apóstolo selecionou algumas práticas pecaminosas para representar as obras da carne. Isso fica claro ao final da lista das obras da carne, quando o próprio apóstolo conclui dizendo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, no final do versículo ele fala o quê? E coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a estas. Ou seja, ele já abre o leque aí para a dúvida que você tem. Olha, coisas semelhantes a essa. Bom, o interessante desse estudo das obras da carne é que Paulo ele faz uma seleção, né? Ele seleciona os itens apresentados, né? Apresenta algumas sobreposições. Isso significa que há elementos que, de alguma forma, por sua similaridade, se repetem. No entanto, depois de vermos que a lista das obras da carne é representativa, podemos perceber que, de modo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo organizou em 15 itens citados nesta lista e divididos em 4 grupos principais. Ou seja, Paulo organiza isso de uma forma que fique fácil para você e para mim entender esses grupos. Ele coloca aqui o primeiro grupo,
que é o grupo da imoralidade. São pecados relacionados à imoralidade, como prostituição, impureza, lascívia, que é a perversão sexual, né? O segundo grupo, ele fala de pecados relacionados a falsos deuses, idolatria e feitiçaria. A gente vai ver cada um deles, mas aqui na idolatria, tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus é idolatria. Feitiçaria é tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus. Você está substituindo as coisas de Deus para você conquistar alguma coisa, né? O terceiro grupo é o grupo da rivalidade. Aleluia! Esse é terrível. Esse é terrível, que é o que mais a gente tem dentro das comunidades cristãs, dentro dos grupos cristãos, dentro das igrejas, onde tem inimizades, porfias, né? Ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, onde um quer passar o pé no outro, concorrência, onde a gente esquece que nós fazemos parte de um corpo. Então, se aquele irmão está dando certo, o problema não é ele dar certo. O problema é que ele está dentro do corpo, não é um problema, é uma virtude, ele está dentro do corpo, e como eu faço parte do corpo, eu vou dar certo junto com ele. Mas não, esse grupo da rivalidade é um grupo muito forte, onde muitos estão se perdendo por causa disso. E o quarto e último grupo é o grupo dos excessos. Excesso. Minha avó dizia que tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Se você ficar muito tempo sem fazer nada, isso faz mal. Se você ficar muito tempo trabalhando, isso faz mal. Se você tiver muito dinheiro, isso faz mal. Se você tiver pouco dinheiro, isso faz mal. Todos os excessos. E Paulo são os extremos, né? São os polos contrários, né? São os extremos. E Paulo ele fala aqui dos excessos em embriaguez e glutonaria. Esse problema de embriaguez é algo assim bastante sensível, e que muitos cristãos hoje se separam da relação com Deus por causa da embriaguez. Falta de autocontrole. Então, a gente pode estudar num outro momento em que Jesus tomava vinho. E vinho não tem problema, mas a gente pode falar isso num outro momento. Mas os excessos não é só embriaguez, mas é também a glutonaria, quando você come demasiado. Bom, mas qual o perigo das obras da carne? Paulo faz uma exortação quanto ao perigo das obras da carne. Isso é muito sério. Ele fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aleluia. Na verdade, se nós vivemos praticando essas coisas, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa tudo que você faz, porque, na verdade, nós não ganhamos a salvação pelas nossas obras, né? E sim pela misericórdia de Deus. Com isso, o apóstolo está dizendo o quê? E quem não vive segundo o Espírito, ou seja, quem se entrega à prática da natureza pecaminosa, não participará da consumação do reino de Deus quando Cristo voltar. A coisa é simples assim. Essas pessoas, elas serão excluídas do reino porque suas obras foram más, visto que a salvação não é por obras, mas serão excluídas porque suas obras demonstraram que, na verdade, elas nunca foram regeneradas verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus.
Então, nós temos hoje diversas pessoas que estão se enganando achando que vão para o céu porque são boazinhas, porque fazem boas obras, mas continuam aí fazendo as obras da carne. Então, ela vai ser excluída, não é pelas suas obras, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela obra regeneradora do Espírito Santo nas nossas vidas. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar vendo como não sermos dominados pelos desejos da carne. Então, nós temos aí os 15 itens listados por Paulo, e a gente vai estar estudando cada um deles. Então, eu te espero na próxima quinta-feira para que a gente possa concluir esse estudo e sabermos que as obras da carne, elas não compactuam com o fruto do Espírito. As obras da carne nos impedem de chegarmos a ter uma relação com Deus. Então, é falso você dizer que não, mas eu tenho uma relação boa com Deus se você continua tendo as obras da carne na sua vida. Isso é falso. Ah, pastor, mas eu tenho. Querido, eu não vou discutir isso com você. Isso é algo pessoal seu e de Deus. O que eu posso dizer para você é o que a gente acabou de ver na palavra. Então, nós temos que deixar de nos enganar. Nós temos que crescer, nós temos que ter maturidade espiritual, e a gente tem que entender que esse evangelho fácil que estão falando por aí, em que você aceita Jesus e já está salvo e não precisa fazer mais nada, isso é mentira. Isso é mentira. Isso aconteceu com o ladrão da cruz, porque ele não tinha outra saída. Ele não tinha outra saída. Então, agora, se você não tiver outra saída, você estiver no leito de morte e você tiver a oportunidade de aceitar Jesus, isso vai acontecer com você também. Agora, você e eu, cá entre nós, né? Estamos metidos na igreja tanto tempo, que temos uma relação, ou deveríamos ter uma relação com Deus, e a gente continua somente nas obras da carne, eu quero dizer para você que nós estamos nos enganando. Então, que você e eu possamos estudar isso, que você e eu possamos pedir que o Espírito Santo esteja nos iluminando a respeito disso. E na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre a segunda parte, onde nós vamos pegar cada um dessas listas, cada item dessas listas, são 15, e nós vamos entrar em cada um deles. Ok? Que Deus te abençoe, obrigado por você estar com a gente. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho das notificações. E eu te espero no próximo domingo. Sim, serviço... Não, culto da família. Ela não mudou o canal ainda. Serviço de adoração em espanhol. Em espanhol, mas o culto da família, né? Escreva para a gente. Entre em contato conosco se você deseja fazer a obra do Senhor junto conosco. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, e nos vemos no próximo domingo, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.